se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Sobre a iniciação à vida cristã. Vamos voltar. Agora a gente conseguiu colocar um ponto aí. Vamos então. Sobre a iniciação à vida cristã que vocês falaram, né? Em 1962, lá no Concílio Vaticano II, tem um documento chamado Ad Gentes, que aparece lá a necessidade de se retomar o catecumenato. E o que era o que foi o catecumenato, aqui não entendido como movimento, tá? Duas coisas distintas. São duas coisas distintas. O movimento do catecumenato é uma coisa, e o catecumenato como estilo de vida lá atrás, enquanto catequese, é outra coisa. Como é que era isso? Lá nos primeiros séculos da igreja, a igreja ela queria produzir conversão. Era disso. Ninguém nascia católico como depois, né, na cristandade. Então passava-se por um processo de evangelização que eles dizem duradouro. É um troço grande. É grande. A linguagem nordestina é ótima. É maravilhoso. Não é aquele encontrinho ali de um ano e meio e acabou, né? E era longo, né? É um troço grande. Um processo grande. Que era feito com adultos. Sim. Por quê? Porque os adultos necessariamente não eram batizados. Então fazia-se um caminho por tempos. Em 4 tempos eles faziam. O primeiro tempo era o querigma, que era a proporcionar o encontro pessoal com Jesus Cristo. Não se falava ali de doutrina. Então era um tempo longo. Depois desse tempo, fazia isso tudo fora da igreja. Ninguém entrava na igreja. Não podia entrar? Não. Fora da igreja. Isso lá atrás. Lá atrás. Estou falando lá dos primeiros séculos, né? Que o catecumenato durou do primeiro século até o século IV, mais ou menos. Ele termina, no sentido prático da palavra, quando a igreja se torna religião, quando o catolicismo é oficial do Estado, no século IV. Então ele começava ali fora da igreja, e aí fazia-se esse querigma, terminava o querigma, tinha uma celebração, e entregava-se a palavra de Deus e passava a fazer aquilo que eles vão chamar de catecumenato propriamente dito, que era o tempo da doutrina, que era um tempo imensamente maior. Muito maior. Então ia falar da doutrina. Ali a pessoa era inserida dentro da doutrina do Cristo, ia conhecer Jesus. A pessoa de Jesus e tudo. Passava esse tempo, aí entrava-se lá na quaresma de 3, 4 anos para frente, e eles iam passar por outro processo, né? Então encerrava-se o catecumenato, tinha uma celebração, e aí agora eles faziam outro processo dentro do tempo da quaresma, que a gente vai chamar de purificação. Iluminação e purificação. Porque a quaresma, por natureza, é um tempo de purificação. Né? Sacrifício, purificação. Ali acontecia as celebrações que a gente vai chamar de escrutínio. Quando o senhor foi ser ordenado, o senhor foi escrutinado. Sim. Minha palavra não, gente. Você quer falar isso? Não vai explicar o que é escrutínio aqui. Então, o que era o escrutínio? Então, a comunidade escreve sobre este candidato se ele tem condições de receber, no nosso caso aqui, o batismo. No caso nosso de ministério, A ordenação. Então a comunidade vai dizer, olha, o irmão Francisco, né, por este motivo, por este, eu digo que ele pode ser diácono da igreja. Por isso que lá no dia, depois de ter consultado o povo de Deus, fala isso, e consultou mesmo. Só um parênteses, na nossa comunidade de misericórdia, também quando o irmão vai se consagrar, vai emitir os votos, vai renovar e emitir os votos perpétuos, também passa por escrutínio pelo conselho. Aí eles passavam por esse escrutínio,
e recebiam a eleição. Aí eles deixavam de ser um catecúmeno, uma pessoa, e passava a ser um eleito. Então ele ficava um tempo como eleito. E aí passava pelos escrutínios, né? Aí as celebrações, 3 celebrações de escrutínio que a gente chama, né? Primeiro escrutínio, segundo escrutínio, que nada mais é do que orações de exorcismo, que não é para expulsar capeta. Não é isso, necessariamente, né? É uma oração pedindo a proteção divina para que o mal não entre em nós, não faça parte da nossa vida. Então o padre impõe as mãos e reza a oração de exorcismo durante a 3ª, a 4ª e a 5ª semana da quaresma. Passado esse período, este eleito, lá no tempo da Páscoa, ele vai para um tempo que a gente chama de mistagogia. Isso lá e hoje é a mesma coisa. A catequese com inspiração catecumenal. Ali, depois desse tempo de purificação e iluminação, ele recebe o sacramento. Lembra que a gente está falando lá atrás com adulto, não batizado. Sim. Agora são batizados. Aí, depois que ele recebe o sacramento do batismo, aí ele recebe outro nome. Ele era catecúmeno, agora ele é eleito e agora ele é neófito. Os neófitos são os recém-batizados. Recém-batizados, os novos filhos, né? E esses novos filhos vão ser inseridos dentro Da comunidade. dentro do mistério, né? Mistério. Que a gente chama de mistagogia, que nada mais é do que a vida em Cristo. na comunidade. Porque não há vida em Cristo fora de comunidade. Exatamente. Padre, eu sou de Deus. Se é de comunidade? Não, então você não é de Deus. Quando nós estamos falando comunidade, a gente está falando de paróquia, comunidade paroquial, comunidade de igreja, Comunidade de né? igreja. Comunidade de igreja. Comunidade de igreja. Isso aqui. E aí, né, nesse tempo da mistagogia, essa pessoa vai fazer parte da igreja. Então, ele só entra na igreja lá quando ele vai ser batizado. Depois, Isso lá no século IV. lá no século IV. Antes do século IV. Agora a gente entende por que as pias batismais eram Na porta da igreja. Não, Porque depois que ele era batizado, havia uma procissão para dentro da igreja. Tá. Ô, padre, só colocando. Agora, hoje, a gente faz a mesma coisa, não do mesmo jeito. A gente se inspira no catecumenato lá e faz isso aqui. Então a gente faz os mesmos ritos, o mesmo rito e o mesmo caminho, o mesmo processo inspirado lá. Não é a coisa do século IV ou do século II, mas é olhando para o século II fazer isso hoje. Se lá deu certo. E por que isso acontece? Porque nós não somos mais como o tempo de cristandade. O povo já não nasce mais católico. Não. Então eu preciso fazer um caminho com esta pode pessoa. ser até batizado. É, pode ser pode de nome, chegar né? a O fé. católico de nome, mas Vai chegar com católico 15, lá 20 de anos, vivência. não vai ter fé. Não. Por isso que a iniciação à vida cristã é o caminho mais adequado para fazer discípulo missionário. Só quero falar aqui, Pode falar. só para assim, por que nós entramos nesse assunto? Porque ali. Não, então. Nós sabemos. Quem está nos acompanhando talvez não saiba. Por que nós entramos nessa questão da iniciação cristã, da inspiração catecumenal, né? Então, por que, irmão Francisco? Explica por que nós perguntamos essas coisas para o Padre Germano. Porque o Padre Germano, ele é o assessor da nossa arquidiocese, né? Da catequese, né? Então, ou seja, um assunto tão importante, tão principal na vida de todo cristão, que é a catequese. E quando o senhor falava aqui, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, por que isso não dá certo, né? Por que isso todas as paróquias não abraçam? Porque realmente seria um ganho. Porque nós teríamos pessoas dentro da igreja, mergulhadas nesse mistério, comprometidas com Cristo e a sua igreja, e seriam aquelas pessoas que não iriam em qualquer evento, não. O que eu tenho ensinado nesses últimos, especialmente do ano passado para cá? Porque a grande dificuldade que as pessoas encontravam era dizer assim, como fazer? Olha quem está fazendo.
Aí, porque ó, tem uma produção gigantesca de material. E os caras, eles produzem para vender livro. Né? Sim. Um dia desse, uma catequista me procurou para falar sobre um determinado autor. E aí ela disse, eu posso publicar o conteúdo dele nos nossos grupos? Eu falei, olha, você é livre para fazer o que você quiser. Mas ele é um vendedor de produto. Não é mais fácil você pegar o produto nosso, que eu, o Padre Marcelo, né, a nossa equipe diocesana, o Padre Marcelo é a maior autoridade em catequese da nossa diocese. Ele está fazendo doutorado nisso. Então, ele não é qualquer pessoa. Né, eu, perto do Marcelo, sou quase nada. E eu falo, ele sabe disso, eu tenho uma admiração imensa pelo meu amigo e irmão. É um estudioso de catequese. Então, se eu tenho na minha diocese uma pessoa com o cabedal do Marcelo Machado... Produzindo material? Produzindo, disponível para ir, e eu vou ter que buscar material de uma pessoa que é só para me vender o produto... Quando eu tenho uma pessoa, eu vou citar ele de novo, como o Padre Marcelo, que vai na faixa, não falar nem de mim, tô falando dele. Que Você vai na faixa também. Na faixa. Na faixa, não cobre nada. Mas eu tô falando do conteúdo que esse cara tem. Tem, muito. Vamos trazer ele aqui também no podcast. Traga ele no podcast para falar só de O catequese. problema é você encontrar uma agenda, porque ele é... É requisitado. Ele está fazendo na PUC no Rio de Janeiro, o doutorado, não é isso? Tá. No Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Eu lembro, ele foi meu professor. Eu tenho Sim, um professor bom. Não, e o Marcelo tem algumas coisas interessantes que eu admiro, né? Porque o Padre Marcelo, ele tem conteúdo e ele tem como transmitir. Porque tem gente que tem conteúdo, mas não tem uma metodologia boa de transmissão de Ele conteúdo. tem uma didática bacana. Muito. Então você sai compreendendo. É como o Padre Pedro falando de Bíblia. Ah, fantástico. Aí você baba, O Padre Pedro assim, falando de Bíblia assim. Você não pisca. Ele vai falar uma hora. É outro também pra gente trazer. Esse Ele vai falar uma hora de Bíblia e não vai te cansar. não vai. Porque ele tem muito conteúdo e uma dinâmica para falar disso muito interessante. Então, eu disse para a pessoa, olha, é muito mais fácil a gente valorizar as pratas da casa, né? Que no meu caso eu sou um bronzezinho, mas Marcelo é ouro. Né? Porque a gente precisa valorizar isso. Tem alguém que fala sobre a ação social sei lá, da campanha da fraternidade, o senhor, o Alex, essa gente que estuda isso, Sim. por que tem que buscar um caboclo longe e pagar caro pro cara chegar aqui e falar pior do que aquilo que eu falava? Eu, como pregador, sei lá se pregador, mas um falador por aí, tenho uma dificuldade danada de escutar gente ruim falando. É difícil, né? Cansa, né? É difícil. Cansa. Nossa Senhora. Aí, só para concluir a questão da iniciação, e o que eu tenho feito, né? Eu e o Padre Marcelo, a gente tem feito. Levado mastigado o negócio para as paróquias. Hoje, por exemplo, eu vou na paróquia e a gente vai apresentar o conteúdo, fazer, olha, faz assim. E como as turmas que já estão andando, continua. Para as turmas que vão começar esse ano, Vamos iniciar. faça assim, pronto. Porque quando for daqui pelo menos em 5 anos, toda a sua catequese está inserida dentro do processo de iniciação. Tem algumas celebrações que são próprias do padre. Por exemplo, quando eu vou entregar o Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso, é própria do padre, tem que ser feita na missa. A oração do creio tem que ser feita na missa, mas as outras celebrações podem ser feitas fora da missa. Eu aconselho e eu gosto, né, eu faço tudo dentro da missa, porque é tudo comunidade. É né? a comunidade ver. Para a comunidade participar. Tanto é que eu batizo, os batismos que eu faço dentro da missa. Seja 1, seja 10. Tá junto ali. Tudo na missa. A impressão que eu tenho, não conheço muito, sou bem sincero, só cabe outra questão aqui. Quando o padre falava desse processo, né, de catequese, primeiro ele fazia tudo isso, era para adultos, depois ele ia ser batizado,
recordando o que o padre falou, hoje é uma inspiração. Não significa que não deve se batizar a criança quando bebê. Claro. Não significa nada disso. Continuamos naquela tradição nossa, batizar nossas crianças quando bebê, né? Mas assim, o processo, quando vai ali, que a gente está acostumado para a primeira comunhão, para a crisma, aí entra nesse processo que o senhor disse, correto? A inspiração catecumenal. Hoje, a nossa igreja de Ribeirão Preto, ela caminha toda dentro do processo de iniciação à vida cristã desde o batismo. Isso. Desde o batismo, com aqueles 3 encontros, que para mim é pouco ainda. É pouco. Claro que é. Né? Mas já é o mínimo. Já começa. É alguma coisa. Antes era uma palestra. Não tem uma palestra para falar de preço, né? Hoje não. Realmente. Hoje a gente tem uma... E nós rodamos, aí sim, eu junto, né? Quando foi para lançar o projeto da catequese batismal, eu, Padre Marcelo, Dom Moacir e Padre Gustavo andamos em todas as foranias. Eu lembro. Todas elas falando desse conteúdo. Então, quem não faz, aí eu vou usar a mesma palavra do meu bispo, né? Incorre na desobediência. E eu quero testemunhar uma... Eu vou até usar o nome dele, correndo risco, um testemunho do padre Marcos, que é o meu pároco aqui da São Sebastião em Batatais. Eu sou catequista de batismo, né, da pastoral do batismo. E eu lembro quando nós fomos começar com essa questão, né, que nós nos reunimos, e o padre Marcos falava assim, ó, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos fazer esses 3 encontros. A nossa pastoral, na São Sebastião, nós já estamos inserindo o primeiro. O que é? Onde nós vamos visitar a família do que vai ser batizado. Antes de começar a preparação, a gente faz uma visita. Conhece a família, conhece a pessoa, leva um presentinho, vai pelo menos um agente de pastoral. Né? Então, porque lá na paróquia geralmente são 10 batizados, então a pastoral do batismo nossa é pequena. Faz parte né? da acolhida, né? Então, nós dividimos ali entre nós 3, 4 famílias, e aí nós procuramos visitá-los. Ó, estamos aqui nos apresentando, você participa da paróquia, vamos participar, a missa é tal dia, faz essa acolhida que o senhor disse que é tão importante. Nós fazemos isso, depois temos os 3 encontros. Agora, o próximo passo é o pós-encontro. Né? Depois temos os 3 encontros, temos o 4º, que é o batizado. Né? Então, do livrinho lá que nós temos da CNBB, a gente já está cumprindo 5 etapas. Aí agora a gente tem a ideia do 6º. E o padre Marcos falava, quando ele foi preparar a gente, falou assim, gente, segue isso daqui, que vai dar certo. Porque quando houve alteração na preparação matrimonial, o padre Marcos falou, ixi, gente, quando me trouxeram aquela ideia de tantos encontros para os casais que iam se casar, não sei, eu falava, não vai dar certo. Isso não vai virar, porque vai ser difícil. E aí o padre Marcos falou assim, e eu falo tranquilamente, estava errado. Deu muito certo. E também do batismo tem um monte de gente falando que não vai dar certo. Mas eu quero dizer que vai. Porque com o matrimônio, que acaba sendo mais difícil, né, deu muito certo. E com o batismo também está dando certo. E nós podemos testemunhar que está dando muito certo. Já vamos aí, eu acho que há 3 ou 4 anos, fazendo essa prática, né? E está dando muito certo. Essa mesmo. ligação da catequese batismal, da catequese chamada tradicional agora, seguindo essa inspiração catecumenal, e depois a catequese matrimonial, é uma coisa só. É porque a gente fala assim, ó, né? É a catequese que está a serviço da iniciação à vida cristã. Então, se você pensa numa catequese que está a serviço da iniciação não é só começar, né? Iniciação na catequese significa trazer para dentro. Então, eu vou trazer para dentro de mim o próprio Cristo, né? Eu vou trazer para dentro de mim o Cristo. E este Cristo estando dentro de mim, ele vai se expandir pelo meu testemunho. Então, se você pensa numa catequese que começa no batismo, catequese batismal, e ela vai passar pela catequese de iniciação, e ela vai chegar na catequese matrimonial, então eu estou falando de uma catequese permanente. Exato. Eu estou falando de uma catequese permanente. Esta pessoa que começou aqui na catequese, na catequese da barriga da mãe, ou porque tem a catequese que a gente chama de catequese da grávida, né? Que começa ali na barriga da mãe, que chega no bebê. Este bebê, quando tiver com 7, 8 anos, ele vai para os sacramentos, e quando com 12, 13 ele recebe o crisma, ele vai permanecer na igreja. Sim. E daqui um pouco ele noiva e casa
nesta igreja. Então eu estou falando de uma catequese permanente. Que virou algo natural, né? Ele está ali, não é que vou pontuar, vou para cumprir tal coisa, vou para cumprir tal coisa. Eu sempre partilhei de uma coisa que eu falo que era o pé manco que nós tínhamos, né? Por isso que eu acho assim, se todos não aderirem, beleza. Porque vamos usar um exemplo das igrejas protestantes. Eu costumo dizer assim, a missa, ela é culto. Missa é culto. Então, ou seja, missa não é lugar de catequese. Missa não é lugar de ensinar a Bíblia, não é lugar. Às vezes você tem que falar alguma coisa porque não tem outro jeito, mas ali não é lugar da catequese. Porque a homilia, até pelo próprio tempo de duração que ela tem, não você teria como fazer isso. Então a missa é a ação de graças, é o louvor, tudo certo. Então não é o sacrifício de Cristo, tal, não é para ensinar. E a Igreja Católica não tinha outro lugar para isso. Não tinha outro lugar para isso. Quando a gente olha para as igrejas protestantes, que elas tinham as chamadas escolas dominicais, que era o local do estudo da catequese, é o lugar de aprender Bíblia, é o lugar de aprender doutrina e etc. Tal. Escola dominical. Escola dominical. Então, ou seja, os nossos cristãos católicos não tinham conhecimento nenhum de nada. Realmente aí não conhece doutrina, não conhece catecismo, não conhece Bíblia, e aí, quer dizer, acabam sofrendo por isso. O senhor disse uma coisa, eu queria fazer uma pergunta agora, não sei se fugindo do contexto, mas eu vou perguntar. A gente falou que ia contar você falou de exorcismo. Eu vou começar agora. Você falou de exorcismo. Eu falei assim, primeiro, depois o senhor indica um exorcismo para a gente trazer aqui. A nossa diocese não tem, mas se o senhor conhecer, o senhor me fala um que nós traz aqui. Mas por quê? Porque o senhor falou do exorcismo que não Aí eu fico imaginando o povo que tá vendo. O fundador tá querendo trazer um exorcista na comunidade. Sim. Coitado desse fundador. Imagina os irmãos que ele tem. Não. Primeiro para ser entrevistado. E depois para exorcizar quem precisa. Pro podcast. Pro podcast. Ele fala assim, gente, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas também se ele chegar aqui, o bicho já vai cantar. Nossa. Mas quando o senhor falava que não é expulsar capeta e tal, então